Boa noite a todos. Nosso boa noite também extensivo aos nossos irmãos que depois vão acompanhar a nossa reunião pelas redes sociais. Essa reunião acontece todas as segundas-feiras e é o nosso momento de estudos da doutrina espírita. Aqueles nossos irmãos que estejam vindo pela primeira vez, damos as boas-vindas, a gente espera que gostem e continuem conosco para estudar esses assuntos de interesse das nossas almas. Toda segunda, uma lição sobre a doutrina espírita, uma lição do Evangelho à luz da doutrina espírita e um momento também de refazimento para as nossas almas, para a gente se retemperar e estarmos preparados para a continuidade da nossa luta, para o cumprimento dos nossos deveres, sem desfalecimentos. Também é o momento da gente alcançar aquele clima de esperança, de bom ânimo, de harmonia interior, para que a gente sempre faça o melhor em cada dia que Deus nos proporciona. No nosso estudo de hoje, nós estamos contando com a presença do nosso irmão, Dr. Armando Fernandes, que vai falar para nós sobre meu reino não é deste mundo. Desde já nós desejamos a ele a inspiração para que ele possa colocar com clareza para o nosso entendimento, porque ele certamente, pela preparação que fez, vai trazer com essa clareza. Nós precisamos estarmos atentos, ligados ao assunto, e não só registrar na mente, mas igualmente guardar no coração, na nossa intimidade, para que esses estudos, esses conhecimentos, façam com que a gente mude para melhor na nossa vida. Como sempre a gente faz, nós vamos iniciar no clima da prece, pedindo a proteção para a nossa reunião, pedindo um amparo para as nossas vidas, para que a gente aproveite bem este momento e depois aproveitemos bem cada dia, que Deus, nosso Criador, nosso Pai, permitir que a gente viva nessa experiência. Senhor e Mestre Jesus, benfeitores espirituais que dirigem a nossa casa, nós agradecemos por mais este encontro, por mais este momento de estudos, de aprendizado. Permita, Divino Mestre, que os seus emissários possam envolver a nossa casa, as nossas almas no clima da sua luz e do seu amor. Em seu nome, Divino Amigo, estamos abrindo a nossa reunião desta noite. Que assim seja. Boa noite a todos, os que se encontram presentes, os que em algum momento nos ouvirão. A equipe espiritual da casa apresento meu abraço e reverência. Já estive aqui outra vez e gostei demais do ambiente e da recepção carinhosa, a tolerância com que me recebem aqui. E o estudo desta noite, como já foi dito, é sobre uma frase de Jesus: meu reino não é deste mundo. E, curiosamente, eu, há alguns dias, no jantar, estava com meu filho, minha esposa, minha nora, meus netos, em torno da mesa, e eu comentei com o meu filho que eu viria fazer um estudo, conversar a respeito de um tema que é tão rico, tão importante, tão tocante, que eu não sabia o que dizer.
Meu reino não é deste mundo. E o meu netinho, que fez 6 anos agora há poucos dias, me pergunta: vovô, posso dar uma sugestão? Uma sugestão, um menino, usou uns termos interessantes. Claro que pode. E ele disse: vovô, eu assisti um desenho, e no desenho tinha um menino que queria ir embora da Terra. E os ETs o levaram e ele foi embora para um outro lugar, um outro mundo. Vovô, você não vai falar sobre o meu reino deste mundo? Por que você não fala do outro mundo? Uma criança, numa brincadeira dessas, ele sério. E eu fiquei pensando, gente, seja qual for o mundo, é um mundo divino, aqueles em que a alma ensaia os primeiros passos, seja aqui, seja lá, o reino é sempre divino. E o nosso planeta, no nosso plano, na nossa Terra, ela se manifesta em expressão divina através das mãos e do coração do nosso Senhor Jesus. Eu não falei o Cristo, Jesus Cristo, porque eu prefiro falar com Ele, chamando-o de Jesus, porque me parece que fica mais pessoal, que fica mais próximo, porque Cristo dá a ideia de um potentado, de um governador, e o Jesus, quando eu falo Jesus, me parece que é o meu amigo, com quem eu converso nas horas de dificuldade, e elas são muitas. Eu tenho certeza de que ele se senta comigo e me escuta. Eu tenho certeza de que nas noites em que eu não consigo dormir, pelas tribulações, pelas preocupações, eu tenho certeza que ele fica comigo até que eu adormeça. Então, esse Jesus que eu sinto como sendo o meu amigo, disse essa frase naquele contexto que todos conhecemos, no contexto em que foi apresentado a Pilatos, que era o governador da região e o responsável, o homem que detinha o poder de vida e de morte. E Pilatos, todos nós conhecemos o diálogo, né? Pergunta para o Cristo se ele era rei. E Cristo fala: tu dizes, né? Mas ele acrescenta: meu reino não é deste mundo. A leitura que a gente faz, o que eu pelo menos faço, é que aquela frase tinha consigo uma palavra que não foi dita ainda. Mas disse ele: meu reino não é deste mundo. E eu dividi o nosso estudo em 3 pilares, em 3 partes. E algumas delas vão parecer repetitivas pela importância que tem e porque ressurge o assunto à medida em que a gente sobre ele se debruça. O primeiro pilar seria: o que esse reino é? Meu reino não é deste mundo. O que esse reino é? Qual é a natureza desse reino? O segundo pilar: onde nós sentimos o choque, o conflito, porque nós somos seres espirituais que vivemos uma experiência na matéria.
E a experiência na matéria nos é permitida ou imposta em determinadas situações, porque essa experiência é importante. Não fosse assim, não haveria reencarnações em corpos materiais. E se nós estamos transitando por aqui, surgem regiões, situações onde nós sentimos o choque, onde nós sentimos o conflito. E o terceiro pilar é como isso, o reino, se manifesta. Como é que a gente vive o reino? A gente está vivendo, dedicando o nosso tempo a que reino? Porque aqui parece haver uma contraposição. Pilatos era o representante de um reino que não era o reino de Jesus. Então o contexto era aquele, daquele encaixe do poder temporal que Roma representava e o poder espiritual que Jesus representava. O primeiro, o poder material, é o poder da força, do domínio, do medo, do controle, como nós vemos atualmente no cenário mundial. Esse é o reino da Terra, um jogo fluido de forças, no qual o mais forte tenta ou prevalece sobre os demais. Esse é o tempo, o reino da matéria. E o poder espiritual de Jesus é diferente. É o reino da verdade, o reino da liberdade, o reino da consciência. Existe uma passagem muito bonita num filme em que se tem licença poética, digamos assim, sobre os fatos históricos, mas que trata da tomada de Jerusalém pelo Saladino. E num certo momento, disputando eles a cidade, pelo poder material, um dos personagens afirma que o reino de Jerusalém não era um reino material, era um reino de consciência. As civilizações se sucedem, as metrópoles desaparecem. Roma chegou a ter 1 milhão de habitantes na época do seu esplendor temporal e foi reduzida após as invasões bárbaras a uma cidadezinha. Se reergueu sim, mas as coisas da matéria são passageiras. E o que é que define então um reino? Fala-se do reino daqui, do reino de lá. A definição de um reino está baseada em território e exército. É isso que define um reino? Materialmente, sim, nós podemos dizer que sim, mas não serão os valores e os propósitos que definirão um reino. O reino a que Pilatos servia era esse transitório. O reino que Jesus encarnava e representava é dos valores e propósitos. A natureza do reino, o que é esse reino? O de Jesus não é geográfico. Ele não se encontra nos mares. Os reinos da terra, os estados da terra, que são materiais, que se materializam através de uma série de atitudes e instituições, eles, materiais, pertencem à geografia e a gente encontra nos mapas. Mas o reino de Jesus
conforme ele se referia, que ainda não era deste mundo, é um reino de consciência, é um reino de decisões, é um reino de atitudes. Porque muitas vezes a gente decide algo, mas não coloca esse algo em prática. Naquilo que muitas vezes o padre Antônio Vieira chamava de pecado da comissão, que era mais grave até do que os demais, porque era algo que se fazia não fazendo. Os valores dos dois mundos, um não é geográfico, o outro existencial, eles são controvertidos. Os valores dos dois mundos, o de Pilatos, material, o do Cristo, espiritual, eles têm valores invertidos, características controversas. O do mundo, ter e ser. O do Cristo, ser, transbordar. O do mundo, a força domina, a força bruta, material, não a da autoridade moral. O do Cristo, a mansidão transforma. Os dois reinos, como a gente pode notar, eles têm diferenças, por enquanto. Porque no dia que estiver implantado aqui na Terra, em plenitude, o reino do Cristo, as diferenças desaparecerão. A duração dos dois reinos também é diferente. A da matéria é passageira, a do espírito, em verdade, ela é eterna. E nós temos em nós uma fagulha eterna e estamos aqui de passagem. Existe uma história de que os senhores já devem conhecer, ela é contada com pequenas variações, mas com frequência, de um ocidental que ficou sabendo que no Egito havia um grande sábio. E ele, ocidental, no desejo sincero de crescer, de se desenvolver, de se espiritualizar, preparou a sua viagem. Naquela época, não era como é fácil hoje. Preparou a sua viagem, a sua bagagem, se dirigiu com dificuldade até o Egito, levando consigo baús, objetos para a viagem, e até que se apresentou ao sábio. O sábio morava numa casa extremamente simples e desprovida até de móveis. Era extremamente simples a casa. E o turista, impressionado com aquela singeleza, pergunta ao sábio onde estão as coisas dele, as coisas materiais. Porque ele, turista ocidental, para fazer uma viagem, havia amontoado coisas para levar na sua bagagem. E ao ser perguntado, então, o sábio disse a ele perguntou o que ele havia trazido, e ele disse, listou as coisas todas que havia trazido. Ele estava de passagem. E aonde sábio, estão as suas coisas? Ele falou, eu estou aqui também, é de passagem. Eu não preciso de tanta bagagem. O tesouro dele, ele trazia não em exterioridades, mas sim dentro do peito.
Um precisava de uma tralha enorme e se dizia turista. O sábio também se dizia turista, mas a bagagem dele ninguém tirava. O reino então da matéria é transitório. Os que gostam de história se lembram do poder de um Nabucodonosor, de um império assírio, dos impérios que se sucederam e hoje seus resquícios muitas vezes estão enterrados na areia. O segundo pilar diz respeito ao conflito de prioridade. Prioridade é colocar algo como mais importante ou urgente do que outra coisa. Então nós estamos num plano material, mas nós temos a centelha divina, que é a centelha eterna, e acredito que todos aqui presentes acreditem que nós temos essa eternidade como nossa essência. Mas nós precisamos do carboidrato, nós precisamos da proteína, nós precisamos nos vestir, nos cobrir, nos agasalhar, precisamos de transporte, precisamos, os que têm a oportunidade de estudar, famílias a serem auxiliadas. Então, embora tenhamos a eternidade como natureza, nós estamos na transitoriedade da matéria, o que gera conflitos. E existem conflitos que são muito próprios da sociedade atual, das causas mais frequentes de doenças em certos países tidos como de primeiro mundo estão a ansiedade e a depressão. A quantidade de farmácias que a gente encontra numa cidade é impressionante. A quantidade de pessoas doentes. A ansiedade moderna, ela tem algumas raízes. Nós, seres humanos, somos grupais, seres sociais. Existem espécies que vivem isoladas e só se reúnem em época de acasalamento. Nós não. Aliás, foi essa sociabilidade, esse espírito grupal, que permitiu que a nossa espécie sobrevivesse e se multiplicasse. E estamos aqui graças a essa característica social dos nossos ancestrais, porque nós pertencemos a uma linhagem biológica, somos herdeiros biologicamente de espécies que nos antecederam e cujos representantes tinham 1,10 m, 1 metro de altura, não tinham o domínio do fogo, de armas de metal, de armas de fogo, e os animais, os predadores, eram muito mais poderosos do que os de hoje. Nós só sobrevivemos graças ao trabalho em equipe e ao desenvolvimento gradativo da nossa inteligência, da nossa adaptabilidade. Então, como somos seres grupais e desejamos e necessitamos da vida em comunidade, todos os seres humanos têm como uma de suas necessidades o pertencimento, de se sentir pertencente ao grupo, à tribo, à cidade. O que explica como uma pessoa muda lá do norte ou lá do sul, vem para uma cidade do centro e ela acaba se filiando a uma torcida organizada, para que ela se sinta pertencendo a algum grupo. Então nós buscamos a validação também do grupo, porque se não nos validarem, nos excluem.
Então, uma das causas da ansiedade é essa necessidade de validação, consequência da necessidade do pertencimento e o status. Muitos vivem ansiosos em busca de status, também como uma forma de serem reconhecidos. Lutam, perdem grandes oportunidades de contato humano, buscando subir degraus na carreira, agindo muitas vezes de maneira deplorável. Isso em todas as atividades humanas, isso acaba sendo encontrado. E também uma necessidade de acúmulo de coisas materiais. Isso leva-se à ansiedade pela insegurança em que a gente vive num mundo material, em que as regras às vezes mudam com uma grande velocidade, tarifas são postas, tiradas, multiplicadas, numa sem cerimônia admirável. Então é natural que a gente se angustie com o futuro. Nós somos a única espécie conhecida que tem noção do passado e tem noção do futuro. As demais espécies conhecidas, elas vivem aquele dia, aquele momento. Nós não. Depressão é o excesso de peso, de preocupações com o passado. A ansiedade é com o futuro, de modo que muitas vezes nós não estamos onde nós estamos. Isso é comum demais. Às vezes a gente está conversando com uma pessoa, a pessoa está mexendo no celular. Você está conversando com a pessoa, ela olhando para você, pensando em outra coisa muito distante, no que eles chamam de divagação, vagar. Pesquisas científicas sérias detectaram que 48% do nosso tempo a gente divaga. Está lendo uma coisa e de repente pensou em outra coisa. Está conversando, ao invés de olhar a pessoa, ouvir em essência a pessoa, a gente já está pensando, julgando, a gente não escuta, não percebe. Ah, isso que ela está falando não é possível. Ah, não é isso aqui. Ah, mas isso é um absurdo. Aquele diálogo mental impede muitas vezes que a gente esteja presente na mesa, às vezes uma mesa pequena no restaurante. Eu não vou falar só dos outros não, às vezes a gente faz isso. 2 pessoas só, as 2 no celular. Não é? Então, a sociedade atualmente, ela produz oportunidades de não estarmos juntos, satisfatoriamente juntos. E um dos riscos maiores, talvez, dessa sociedade onde nós sentimos o conflito é o de pertencer às coisas. É de pertencer às coisas. Existem pessoas que têm tanto, que não se concebe com bom senso. Por que elas querem mais? Porque tem gente que tem tanto, em detrimento de gente que tem tão pouco ou nem tem, que não conseguiriam gastar numa vida inteirinha esbanjando aquilo que tem. Mas elas continuam como que enfeitiçadas com aquilo. Então existe esse risco do pertencer à coisa, e não a coisa pertencer a gente. A riqueza se transformar numa espécie de dona da gente, e não a gente dono da riqueza. E ela é tão envolvente que ela como que magnetiza a pessoa. Se não tiver cuidado, ela começa a perder referências e só pensa em acumular, acumular e acumular.
A pessoa passa a pertencer àquela coisa. E nós somos cidadão, cada um de nós, cidadão de duas pátrias. Jesus mesmo falava, meu reino não é deste mundo, não é? Mas validava a vida na terra, tanto que veio até nós. Então, como cidadão de dois mundos, a gente vive no mundo. É lícito que a gente prospere, que a gente trabalhe, que a gente participe das atividades humanas normais. Mas nós não podemos construir a nossa personalidade confundida com o que a gente tem ou o que a gente está. Normalmente, se a gente pergunta à pessoa quem você é, a pessoa fala, eu sou o doutor fulano de tal, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou ele. Não é isso que define uma pessoa. Isso demonstra o que a pessoa está fazendo temporariamente. Então, o que me define? Quem é que eu sou? O quanto que eu valho? O meu valor é o da minha conta bancária? É o do cargo que eu exerço? É do carro onde eu ando? É da casa que eu tenho? É aquilo que eu posto nas redes sociais, que eu só tenho WhatsApp? Mas muita gente vive num mundo ilusório e real, virtual. É isso que define? O que é que define cada um de nós? Se alguém nos fizesse agora essa pergunta, quem você é? Que resposta cada um de nós daria? O que é que você vale? Porque existe uma diferença interessante. Utilidade e significado. E o padre Fábio de Mello, se não me engano, tem uma gravação, um videozinho a respeito disso, um podcast, em que ele fala de utilidade e de significado. A utilidade é uma coisa passageira, do mundo corpóreo principalmente, mas o significado, não. Ter bens sem ser possuído por eles é bom, até mesmo porque quanto mais tivermos, e se tivermos a noção do mundo espiritual, mais nós poderemos ajudar. Ocupar cargos sem confundir função com valor pessoal. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo uma lição assinada, uma comunicação assinada por uma rainha de França, em que ela fala que foi uma decepção o regresso à pátria espiritual, onde ela pôde ser auxiliada por um dos servidores que trabalhavam perto dela e que era considerado por ela uma pessoa muito inferior. O sangue dela era nobre e ele era apenas um servidor. E quando chega do lado de lá, qual não foi a surpresa dela ao perceber que aquele servidor materialmente humilde era muito mais evoluído do que ela. Então, quem eu sou, qual o meu valor e o que é que me define? Nós podemos, inclusive, errar ou perder sem perder a dignidade. Isso também faz parte do valor que a gente tem. E o terceiro pilar é como esses conflitos acabam se manifestando. Porque o reino material é visível,
dá para palpar, dá para pesar. Mas o reino do Cristo é um reino invisível. E o que é que tem de riqueza nesse reino invisível? O que caracteriza esse reino, se nós não podemos materialmente tocá-lo, mas senti-lo e vivê-lo? Humildade, contrição, que é aquela capacidade que nós temos de, quando erramos, avaliarmos os nossos erros, fazermos um inventário daquilo que foi errado, tentando não mais errar, mas tratando a cada um de nós com misericórdia. 78% das pessoas, se não me engano, numa pesquisa científica, tratam melhor os outros do que a si mesmo. Então a contrição é essa capacidade de nós nos interiorizarmos e repassarmos os nossos atos, identificando os acertos e os erros e lidando com eles da melhor maneira possível, com complacência, com compaixão para com nós mesmos. Não para que a gente erre de novo, mas porque nós somos filhos de Deus e temos em nós a centelha divina. A mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia, pureza de coração, pacificação. Os senhores, alguns dos senhores e das senhoras, já devem ter pensado, identificado o que está falando do Sermão do Monte, que é uma receita da farmácia divina para que a gente tenha saúde, que a gente se cure, que a gente seja feliz, que a gente tenha satisfação pela vida. Resiliência e alegria na perseguição, está no Sermão do Monte, com outras palavras. Amor incondicional, porque tantas vezes a gente ajuda na expectativa de sermos auxiliados ou pelo menos sermos agradecidos. Mas o Cristo não fazia assim. Tanto não fazia assim que, pregado lá na cruz, ele ainda estava aproveitando o tempo nessa experiência, nessa jornada, para tentar, é uma expressão, quebrar o nosso galho. Perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem, não é? Resiliência e alegria na perseguição. E São Paulo falava: em tudo dai graças, em tudo. Não é só quando ganha na Mega Sena, quando a família está bem, quando o emprego é gratificante, em tudo dai graças. Amor incondicional, sinceridade e integridade. Sim, é um resumo com outras palavras do Sermão do Monte. As consequências visíveis. Se é um reino invisível, existem consequências, evidências visíveis da nossa vivência no reino do Cristo, no reino do Espírito. Existe, é muito fácil da gente notar. Fila de banco. Como é que a gente se comporta na fila de banco? Quando existe uma pessoa com mais dificuldade ou mais pressa, como é que a gente age? Se a gente está sentado no banco de um ônibus, hoje em dia já não tem mais isso, porque já se controla o número de pessoas dentro de um ônibus. Mas nas grandes cidades, isso é desconsiderado às vezes. A gente cede o lugar para uma pessoa que o mereça mais que a gente, e o mereça porque pode ser uma pessoa mais idosa, uma pessoa com alguma deficiência. Como é que a gente faz? Como é que a gente age? Na fila do banco, no trânsito, eu vejo com muita frequência, pessoa chega, estaciona o carro, atrapalhando duas vagas. Estaciona de qualquer jeito, em qualquer lugar, sem pensar que depois dela, alguém pode precisar de uma vaga. Então as coisas são muito claras
se nós prestarmos atenção nelas. No trabalho, como é que a pessoa faz? Se um colega está necessitando de um amparo, de uma ajuda extra, eu terminei a minha tarefa, o que eu faço? Faço de morto? Não percebo. Trato o meu subordinado de que maneira? Aqueles que estão hierarquicamente numa situação em que nós sejamos líderes ou chefes, digamos assim, deles. Como é que eu faço? Como é que eu trato? Eu trato bem os poderosos e trato mal os pequeninos? O Cristo sinalizava a necessidade de nós tratarmos também, muito bem, o próximo e os pequeninos. Porque o Cristo mesmo dizia que veio pelos pequeninos, quando ele afirma que eu não vim pelos sãos. Então, como é que a gente trata os outros no trabalho e na família? Às vezes a pessoa é extremamente educada fora de casa, ou com uma visita. Sabe receber perfeitamente uma visita. Faz mesuras para pessoas poderosas. E às vezes a dignidade pobre tem as portas fechadas. E o poder material muitas vezes se compra. Mas o poder do mundo espiritual, do tesouro das coisas eternas, isso não se compra. E um dos exemplos significativos estão na Bíblia. Naquela passagem em que Simão o Mago tenta comprar de São Pedro dons espirituais, porque ele via que os apóstolos, que os seguidores de Cristo, alguns, tinham carismas, dons espirituais, e ele quis comprar, e não deu para comprar. E São Pedro até o repreendeu por conta disso. Não se compra caráter, se desenvolve. Não se compra legado. Não se compra legado. A gente pode até enganar, mas o próprio Cristo falava que conhecereis a verdade, mas dia menos dia, o que é que eu deixei após a minha passagem? Eu me pergunto muito isso. O que é que vai ficar aqui que eu vou deixar de bom, de lembrança boa? O que é que fica? E é interessante porque às vezes a consciência da pessoa no que diz respeito ao comportamento é tão interessante, voltando aqui no pilar anterior, que um dia desses eu vi uma pessoa que estava andando na cidade e cuspiu um chiclete na beira do meio-fio. Passado um tempo, essa pessoa voltou, procurou o chiclete, pegou o chiclete e jogou o chiclete no lixo. Não precisou ninguém falar para ela. Então isso é consciência, não é? Não se compra afeto. A gente pode comprar a aparência do afeto, do carinho, da admiração. Pessoas que nos bajulem. Mas isso acontece se nós tivermos utilidade para aquela pessoa. Mas o afeto, o legado, fica se nós tivermos significado para aquela pessoa. O Cristo, em resumo, o Cristo trata permanentemente de um convite. O que o Cristo veio fazer não foi nos oprimir, nos obrigar. O Cristo veio até nós para nos convidar. Vinde a mim,
sejais logo, é o estímulo, é a presença, é o companheiro que não tiraniza. Já não vos chamo servos, mas amigos. Esse é o Jesus de Nazaré. O reino dele não é isolamento. Muitas pessoas interpretam mal lições que ele deixou e se enfurnam numa caverna, num deserto, se afastam do convívio social, buscando iluminação. E essa intenção é nobre, mas os meios talvez não sejam aqueles preferidos pelo Cristo, porque consta que está nas Escrituras, consta que, tendo Cristo sido crucificado, os apóstolos se reuniram num monte Olivete e estavam lá com saudades do céu, lembrando as coisas admiráveis do Cristo. O Padre Vieira narra isso num sermão belíssimo. Estavam eles lá, reunidos, isolados, e que apareceram anjos a eles e os questionaram: mas o que é que vocês estão fazendo aqui? Enquanto lá tem tanta gente necessitada da sua ajuda, enquanto Cristo fez o que fez por nós, vocês estão aqui, é lá que vocês devem ficar. Então, o reino do Cristo não é o do isolamento, é o do pertencimento, o da tolerância, da compreensão, é o reino da liberdade, em que a gente não oprime aquele que pensa diferente da gente, em que a gente respeita o semelhante como sendo digno de ter pensamentos, de ter vontade, de fazer as suas escolhas. Evidentemente, nada é ilimitado, não é? E como nós podemos então conciliar esses dois mundos, se nós precisamos do mundo material? Porque o próprio Cristo sinalizava a existência de dois mundos de uma maneira absurdamente clara. Não é só como quando ele falou: não, meu reino não é deste mundo. É quando ele falou: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E quando ele diz, então, que ninguém pode servir ao mesmo tempo dois senhores, então são dois reinos aparentemente conflitantes. Nós temos que ter consciência, como disse de maneira magistral um padre, Teilhard de Chardin, que falava que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. O mais importante é o mundo espiritual. O tesouro mais importante é o das virtudes. Então muitos se dedicam nesta vida às conquistas materiais, comprometendo a sua vida. E o Cristo também não deixou passar em branco isso não. Falou: eu venci o mundo. Ele não disse: eu venci no mundo. Vencer no mundo, para alguns países, é ser rico. Existe país onde pessoas que ganham o que ganham os da classe média de vários países civilizados, de primeiro mundo, e nesse país elas são consideradas fracassadas. O que é que nós queremos honrar? É um bezerro de ouro? O que mais importa é o mundo espiritual. E nós temos o mundo material como instrumento. E os fariseus, e como é que se transforma? Como é que nós vamos transformar o mundo? Há um escritor norte-americano,
Eu não vou arriscar falar o nome porque eu posso me equivocar quanto à autoria disso. Mas ele dizia que havia pessoas que queriam ajudar as outras de fora para dentro. E outras, como Jesus, queriam ajudar as pessoas de dentro para fora. Ele usava um termo que hoje está em desuso, não é favela. Hoje a gente chama de comunidade, mas eu vou replicar o pensamento dele. Ele falava que quando a ajuda, a transformação vem de fora para dentro, você tira a pessoa da favela e ela acaba voltando. Mas quando você tira a favela de dentro dela, ele faz uma comparação, é uma metáfora, quando você tira a favela de dentro dela, ela transforma a favela material. Então, quando perguntaram a Jesus, os hebreus, os judeus, eles acreditavam naquela profecia antiga de que viria um rei que os libertaria. E eles, materialistas que eram, acreditavam que seria um rei material, alguém que chegasse, dominasse, expulsasse os romanos, botasse os inimigos para correr, destruísse os inimigos. Mas não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Perguntaram então a Jesus quando é que vinha o reino, e Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com aparências exteriores. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, as virtudes evangélicas nos transformando, tiram de dentro de nós as favelas. Então, para encerrar, eu queria fazer algumas perguntas. Encerrar com algumas perguntas. Como eu faço para os senhores levarem para refletir, se assim o desejarem? Como eu faço para viver no mundo sem ser escravizado por ele? Jesus disse que o mundo dele, o reino dele, não era deste mundo. Mas já não é para ser, não está na hora de ser. É preciso a gente desencarnar para ter esperança de ir para um mundo melhor. Por que a gente não faz este mundo um mundo melhor? O reino pode começar por aqui. O jardim do Éden é uma metáfora. Se a gente saiu dele, foi porque a gente ainda não se adaptava a ele. Vamos transformar a terra num jardim do Éden. Vamos vestir por dentro a veste nupcial da parábola. E onde é que eu coloco o meu coração? Jesus falava que onde estiver o tesouro nosso, vai estar o coração da gente. Que a gente deve ter cuidado com isso. Jesus espera a nossa companhia para transformar o mundo no reino dele. Ele podia ter incendiado a terra. Ele podia ter escravizado os seres todos. Mas não foi o que ele queria. Não era esse o projeto, nem o propósito. Então ele espera a sua companhia, a minha companhia, a companhia daquele que foi lá e pegou o chiclete e jogou na rua sem pensar melhor. Eles dizem que todas as noites são bonitas e a de Natal tem um magnetismo extraordinário. Perto do Natal, no Natal a gente abre o coração, a gente sente vibrar uma energia diferente, né? Todas as noites são bonitas, mas a gente só se lembra com mais intensidade de Jesus no Natal. Então todas as noites são bonitas, mas uma delas tem mais luz. E essa é a noite em que a terra chegou o nosso amigo Jesus, que espera a sua companhia para eliminar da terra o mal, para que depressa cada dia seja igualmente de Natal. O reino dele vai ser nesse mundo se nós fizermos isso. Encerrando agora, para encerrar mesmo, viu? O Sermão do Monte. A gente devia pregar na parede, já que a gente ainda não conseguiu pregar nas tábuas do nosso coração, que são tábuas de carne, conforme São Paulo dizia.
A gente devia ler, meditar sempre nisso. Já falei, vou repetir rapidinho. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Tudo que o Cristo falou, tudo que o Cristo calou, tudo que ele fez, tudo que ele não fez, como no caso, por exemplo, da mulher adúltera. Ele não atirou pedra, ele se calou durante um tempo e só respondeu porque foi perguntado. E os humildes, então, por que Jesus fala primeiro no Sermão do Monte que é uma escada da angelitude? É porque sem a humildade, que é a virtude preferida no céu, ninguém consegue desenvolver bem as outras virtudes. É como uma escada. O primeiro degrau é a humildade. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chorando, estão fazendo a contrição, estão analisando os erros, ou estão suportando a injustiça do mundo, sem perderem a fé. Bem-aventurados os mansos, porque vão herdar a terra. E por que os mansos vão herdar a terra? Porque o mundo vai se transformar e só estarão na terra aqueles que já tiverem acertado o passo, aqueles em cujo coração a violência tenha sido banida, de modo que os mansos vão herdar a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque vão ser saciados. Os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E aqui está a pedra de toque da escada da angelitude, a pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Eu vou encerrar com um soneto, é de minha autoria, peço licença para ler para vocês, e não significa que eu seja puro de coração, evidentemente que não. Mas, quando a pessoa começa a burilar o coração, e todos nós já estamos fazendo isso, e já fizemos uma boa parte da caminhada, a gente começa a perceber Deus. Como é que eu vejo Deus se Ele é imaterial? É através das obras dele. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Os que são perseguidos. Uma coisa é eu ser amante da paz, outra coisa é eu ser pacificador. É a virtude em ação. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, são aqueles que têm atitudes, não só sentimentos. E eu vou então terminar com um soneto, tem poucos versos, poucas linhas, não é? E lembrando que uma das palavras é argonauta. Os argonautas eram marinheiros corajosíssimos na antiguidade clássica. Então os argonautas a que eu me refiro são esses corajosos marinheiros, não é? Chama-se Na Mesa com Jesus. Eu falei dos senhores que eu conversava com eles. Na noite que cai de mansinho, no som que vem do regato, na vida que esplende no mato, no canto de um passarinho, na grandeza do oceano, na coragem do argonauta, no tom suave da flauta, no encanto da trama de um pano. Vejo Deus em toda parte, na pedra bruta, na arte, num grão de areia, no espaço. E Jesus fica contente e pergunta, sorridente, e da minha fé, o que eu faço? O que é que a gente faz da fé da gente? Vamos construir esse mundo do Cristo mais depressa? Porque daqui a pouquinho Ele está chegando e falando para a gente: o meu reino já é deste mundo. Muito obrigado.